não é algo profundo, não é algo tão profundo quando ela se pretende. Então, muitas vezes acontece nesse caso de quando você, muitas pessoas pensam assim, não, a leitura ela vai te tirar da ignorância. Na verdade, as pessoas se esquecem de tentar também selecionar a qualidade de suas leituras, a qualidade do seu livro. Eu vejo, muito antes de eu começar a ler vários livros, né, eu via muita gente postando nas redes sociais aquelas listas enormes, né, de quantos livros leu por ano. Leu 70, aí fulano leu 100 livros por ano, outro fulano leu 120, sabe? Só que muitas vezes nem todos esses livros, nem todos esses 100 livros são livros tão bons assim, ou são livros tão bem selecionados assim, né? Algumas pessoas não são leitores, digamos, seletivos, né? E isso acontece muito, na verdade, né? E assim, pelo fato de muitas pessoas não serem leitores seletivos, acabam lendo livros que mais prejudicam do que ajudam, de fato. E existem sim, de fato, livros prejudiciais. A leitura, ela não pode ser compreendida de uma forma, digamos, estereotipada assim, porque existem leituras que são prejudiciais, leituras que são superficiais, né? Acontece muito de algumas pessoas até analisar esse ponto e dizer que o que importa é ler, né? Se o fulano está lendo, tá bom, né? Então, digamos, não importa se o cara está lendo autoajuda rasteira, autoajuda de quinta categoria, se o cara tá lendo um romance que tá deformando o imaginário dele, colocando coisas na cabeça da pessoa que ela não deveria realmente ter, né? Não importa o que é que esse livro estão ensinando as pessoas, digamos assim, né? E o que acontece com a Emma aqui é justamente isso, ela é uma pessoa que consome esses romances de folhetim, romances mais superficiais, e a partir da leitura desses romances, ela começa a sonhar com outras vidas, com outras pessoas, né? Com ela tem uma vida diferente dessa vida chata, dessa vida, sei lá, modorrenta que ela tem, né? E o marido dela, obviamente, vai ser retratado ali como um cara muito chato, como um cara, enfim, como um cara totalmente sem graça, né? É algo que vai ser potencializado pelo fato de que ela também, ao mesmo tempo, consome esses romances e que fica sonhando com aventuras imaginárias, com aventuras que ela poderia ter em uma outra vida, né? Na verdade, essa Emma Bovary, ela é mais uma espécie aí também de revolta, um pouquinho de revolta contra digamos assim, ela é um pouquinho de revolta. Nessa Emma Bovary, nós percebemos um pouquinho de revolta contra o fato de ela ser mulher, numa época em que a mulher não poderia escolher de fato assim com quem se casar, né? E no caso dela, né, a Emma Bovary é uma espécie de feminista primordial, digamos assim, muito antes de existir o feminista, ela é uma espécie de feminista e até temos aí um feminismo um pouco contraditório, né? O Mário Vargas Llosa vai dizer que esse feminismo dela é contraditório ao mesmo sentido em que é um feminismo que critica, digamos, os vícios masculinos, mas ao mesmo tempo ele tenta reproduzir esses mesmos vícios. É o que acontece quando ela começa a fazer as mesmas coisas que homens fazem, né? Que no caso seria trair, seria, digamos, querer sair para festas, né? E se divertir, ter mais opções, né? Digamos assim, que era algo que era mais peculiar aos homens do que às mulheres, né? E algo que seria considerado, digamos, decoroso para as mulheres naquela época, né? E algo que seria considerado valoroso ou honroso, digamos assim, para os homens, para a parte dos homens, né? E ela vai, ao mesmo tempo que criticar esses vícios masculinos, mas vai endossá-los e integrá-los à sua própria personalidade ali, né? Então, o que é que vai acontecer com a Emma Bovary? Assim, essa parte em que ela tenta, ela tem um pouco de homem, ela tem um quê de masculinidade, na verdade, o Lyosa ele vai explicar que é uma interpretação que faz sentido no seguinte quesito. Porque até as funções de homem da casa, ela começou a assumir, que era as funções de pagar as faturas, né, de tomar conta da casa. Ela começou também a usar espelho de homem, espelho de barbear, o espelho do seu marido. Ela começa também a utilizar cachimbo, né? O cachimbo, ele é tido aí, né? Eles vão interpretar no sentido mais freudiano como um símbolo fálico, né? Então, assim, ela vai ter esse desejo secreto de se tornar um homem, né? Se tornar um homem, aqui o que eu falo se tornar um homem não é se tornar uma lésbica, né? Se tornar um homem seria ter as mesmas qualidades, ou o que seria considerado qualidade no homem, né? Digamos, socialmente falando. Que ela considera como vícios, mas ao mesmo tempo ela reproduz na sua própria personalidade, ali, né? Então ela vai, digamos, encarnar esse feminismo mais contraditório, digamos assim, né? E óbvio que vão ter muitas interpretações nesse sentido, mas interpretação feminista da Emma Bovary como uma grande mulher, como uma mulher revolucionária e tudo mais, mas o Lyosa vai explicar um pouco aqui do que seria algo até de patético digamos, esse feminismo da Emma Bovary, né? Porque, na verdade, o que acontece aqui é algo muito similar ao que
acontece com Dom Quixote lá e os romances de cavalaria, né? Ele começa a ler romance e cavalaria e vemos um pouquinho de como a leitura ela pode prejudicar algumas pessoas, né? Ele leu romance e cavalaria, ele ficou doido e ele mesmo queria ser um cavaleiro medieval agora, né? E a mesma coisa vai acontecer com a Emma Bovary aqui. Ela vai tentar aqui, de alguma forma, ela vai querer viver um romance de verdade, um romance como ela consegue ver nos livros em que ela lê, né? Nos livros que ela admira, nos autores que ela admira. Então, de alguma forma, esses romances vão deformar o imaginário dela e vão fazer com que ela comece a sonhar com esse novo mundo, com essas novas pessoas, né? E vai ser muito interessante ver como, na verdade, assim, essa traição que ela comete no livro não é bem uma questão assim que a gente encara aqui como no Brasil. A gente fala de traição aqui no Brasil, é pura putaria, né? Traição aqui no Brasil é só putaria, é só. Mas assim, aqui nesse sentido, esse romance vai ser uma traição que acontece em alguns casos minoritários, que é o caso daquela traição que se acredita ser um grande romance, uma grande história de amor, que na verdade não é possível acontecer porque a pessoa está casada ou está, digamos, já comprometida, tá? E assim, existem até certos livros ou certas histórias aí, por aí, que tentam incentivar isso de alguma forma, né? Eu não sei não sei se simplesmente acontece ou se é um outro romance aí. Eu não sei, eu esqueci o nome eu acho que é Diário de uma Paixão, uma coisa assim. Mas tem uma história aí que é sobre uma mulher que ela já é casada, mas ela encontra uma pessoa que foi um dos romancinhos dela de adolescência ali, né, no caso. E vai se dar mais ou menos ali uma questão de traição. E isso vai ser romantizado, digamos assim. Então, assim, de alguma forma existe algo de romantização em algumas histórias dessa traição aí, né? E nesse caso aqui, na Emma Bovary, vai existir também uma tentativa psicológica dela mesma tentar romantizar essa traição que ela comete, tendo